Olá, Super Cinema. Olá, todos os que são apaixonados pela produção audiovisual, pelo cinema, pela arte, porque hoje à noite é para falar de arte, é para falar de ciência, é para falar de que tudo isso pode colaborar, tudo isso pode nos ajudar a produzir um audiovisual de qualidade. E aqui, no Mulheres no Audiovisual, terceiro episódio, meu nome é Lilian Vieira. Hoje nós vamos receber alguém que sabe fazer e por isso ensina. A mulher sabe ensinar, porque também sabe fazer. E aqui a oportunidade é essa, a gente trazer para provar e mostrar o que as mulheres estão fazendo de bonito, com as inovações tecnológicas, com aquilo que tem de melhor e mais novo, né? Para a gente poder avançar numa produção aqui local no Brasil de qualidade. Eu vou receber hoje Fernanda Duarte, daqui a pouco ela vai chegar aqui, e eu quero apresentá-la, mas eu tenho certeza que eu vou falhar na apresentação, porque ela tem um currículo, assim, bem extenso, tem muito que agregar na questão da docência, do ensino, porque é uma pesquisadora. Então, vamos lá, olha só, é doutora em artes visuais pela Unesp, possui graduação em designer digital e em projeto e produção em design de web, ambas pela Universidade Anhembi Morumbi, leciona para graduação, atua como coordenadora de pesquisas e assim vai. Então, agora eu vou chamar Fernanda Duarte aqui, para que ela me ajude aí nessa apresentação, apresentar esse currículo maravilhoso e a gente começar. Fernanda Duarte, boa noite. Boa noite, Lilian. Boa noite a todos que estão assistindo o canal. É um prazer. Eu aceito o nosso convite. Foi uma indicação da Ana, né, que é colega sua lá na Anhembi Morumbi também. Foi um prazer mesmo ver o que você produz, o que você faz, e eu, sinceramente, assim, fiquei constrangida. Eu falei, meu Deus, vou ter que estudar e aí depois eu vi uma oportunidade incrível de aprender com o que você faz, aprender com o seu trabalho, com todo o resultado dessa vida, né, dedicada à docência, dedicada ao ensino, para então ensinar hoje. Muito legal, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom, só tem uma pequena correção para falar sobre o currículo. Você quer me ajudar? Eu queria também só falar que sou coordenadora de uma linha de pesquisa, de um grupo de pesquisa chamado GIP, né, que também sou vice-líder desse grupo, e quem lidera foi a minha grande orientadora de doutorado, Rosângela Leotti. E também queria pôr que eu sou mestre pela UFSCar em Imagem e Som, quando fui orientada por outra grande mulher, que é a Josete Monzani. Eu falei, gente, eu sabia que eu ia esquecer alguma coisa, que ia ficar de fora, porque realmente é um trabalho bastante extenso, né? E eu falei, olha, eu não vou me preocupar, porque só ela mostrando, ela falando o que ela produz e já viveu nessa área, ela vai poder mostrar o quão qualificada ela é para falar sobre isso. Fernanda, nós vamos, acho que, falar um pouquinho mais ao final da nossa conversa, mas é essa linha de pesquisa que você falou, que tem a coordenadora, que só tem mulheres, é esse grupo de pesquisa que só tem mulheres? Não, na verdade, ele não tem só mulheres, ele tem mulheres e homens, é um grupo bastante equilibrado, né? Tem a participação de diversas pessoas, e ele é liderado e vice-liderado por mulheres, né? Mas ele compreende, assim, uma gama imensa de pesquisadores, desde pesquisadores que ainda estão em formação, que estão na graduação, até pós-docs e pesquisadores que já até ultrapassaram essa etapa. Então, é um grupo, assim, bem diverso mesmo. Até porque a gente vai conversar isso depois, o foco que a gente vai dar nisso, né? Eu sei que a gente teria aqui inúmeros projetos e abordagens com relação à produção audiovisual, mas a gente teve que focar, né, na questão do mapping, que eu
pedi para que a gente pudesse compartilhar hoje, mas ser liderada por mulheres, né, assim, é muito inspirador, né, ver mulheres à frente de projetos grandes assim, e saber que tem homens trabalhando junto, reconhecendo esse valor, reconhecendo a produção que nós, as mulheres, fazemos, né? A gente consegue fazer com qualidade, e aí o espaço é para todo mundo, né? Eu acho que isso é gratificante, né? Assim, também porque a ideia do feminismo é essa, não é as pessoas, as mulheres sobrepujando, mas sim conquistando um lugar igualitário, né? De poder liderar, poder ser liderada e assim vai. E contribuir, né, com a produção. O Edu tá falando aqui, ó, que só o seu currículo pesa uns 15 quilos. Eu falei, é isso mesmo, Edu. A Fernanda vai nos ajudar hoje à noite aqui a entender um pouquinho disso. Vamos lá. Você iniciou como técnica em artes gráficas, né? Me corrija se eu estiver errada. E na época, quando você começou a trilhar aí a sua carreira acadêmica, você já imaginava que você ia seguir para o caminho que você está hoje? Você sempre quis a carreira, né, acadêmica, de formação, e você, o que era, como é que era o audiovisual para você naquela época? Qual que era essa ligação? Você já tinha isso definido? Não, nem um pouco. Não. Na verdade, nessa época, eu tinha acabado o ensino médio, era bem nova, e como eu sou de origem humilde, né, meus pais falaram, nós não vamos conseguir arcar com a sua universidade. Tá. Então, a princípio, nessa época, eu queria fazer psicologia, e aí eu falei, bom, se eu fizer um técnico, eu posso financiar a minha faculdade, porque uma coisa que eu sempre quis foi estudar, eu sempre gostei muito. Mas não era a minha intenção seguir como pesquisadora, eu nem sabia que isso existia. Uhum. E aí, meus vizinhos tinham feito o curso técnico em artes gráficas, e quando eu vi a palavra artes, eu falei, nossa, que maravilha, posso fazer artes. E aí, como eu gostava muito de ler, eu falei, olha, eu posso fazer artes e ainda mexer com livros, né? Então, foi essa a minha motivação, mas eu caí totalmente de paraquedas. E aí, quando eu entrei no curso, eu me apaixonei pela área gráfica, impressa, eu trabalhei mais de 10 anos nessa área, né? Trabalhei em editoras, trabalhei em bastante lugares. E depois eu entrei na graduação, a área de impressos, ela começou a ficar um pouco mais restrita, né? Porque teve realmente antes muitas coisas eram muito mecanizadas e houve uma digitalização que tirou diversos cargos da cadeia produtiva. Então, eu comecei a ver que eu precisava expandir. E aí, quando eu entrei na graduação, através de uma amiga que trabalhava comigo, que era a Thaís, uma querida também, a Thaís Lari, que me indicou o curso de graduação, foi minha veterana, me protegeu no trote, e eu tinha que trabalhar depois do trote, né, então não podia me sujar nem nada. E aí, ela estava fazendo esse curso de design digital, que era um curso bem diverso, bem amplo. Então, como ele tinha muitas opções, eu falei, esse é um curso interessante. E durante a graduação, eu achei a área de audiovisual. Estava lá no finalzinho da graduação, essa disciplina, e eu me apaixonei. E hoje em dia eu sou professora dessa mesma disciplina. Você dá aula na IMB Morumbi hoje, né? Quais as áreas que você atua como professora lá? Você é professora de edição, o que mais? Assim, na verdade, eu já dei aula em diversas disciplinas, tanto disciplinas mais teóricas, como comunicação visual, dei bastante vezes essa disciplina, mas também já dei disciplinas ligadas a vídeo, pós-produção, né? Então, tanto nos cursos de design digital, design gráfico, rádio e TV, cinema, e também dou aula em uma outra faculdade, que é a Faculdade Impacta, que ali eu estou na disciplina de pós-produção e efeitos visuais, já faz mais 9 anos que eu trabalho lá, foi meu primeiro emprego na docência, né? E agora eu também estou com uma disciplina de aplicativos mobile.
Muito legal. Então, depois de tudo, ensinar tudo isso há tantos anos à frente aí, você vai responder para a gente a questão de alinhar, ou aliar, melhor dizendo, a arte, a ciência na produção audiovisual. O que, que implica isso? Quais os benefícios? O que, que a gente tem hoje de possibilidades para melhorar a produção audiovisual? Eu vi num artigo, né? Fui ler, fui tentar poder dialogar aqui com você numa boa, e aí eu vi. Não é de hoje que a gente faz essas questões de aliar, né? Eu vi antes do cinema, lá atrás, nos séculos passados, eu não vou lembrar o nome da pessoa, ele fazia projeções na fumaça. E aí isso acabou, isso desapareceu porque surgiu o cinema. Né? E aí surgiu um outro modo de contar a história, porque o ser humano precisa disso, né? Ele gosta disso. E aí surgiu o cinema para contar a história. Mas isso, então, é uma teoria, se vislumbrou lá atrás, né? E aí, hoje, o que isso implica no nosso trabalho na produção audiovisual? Então, o que é muito interessante é que, assim, muitas vezes a gente associa a imagem projetada apenas com o cinema. E a gente pensa que a história da imagem projetada, ela tem 100 e poucos anos, assim como o cinema. Mas, na verdade, ela antes, assim, muitos séculos antes, né? Então, se a gente for pensar na história dessa imagem, assim, ela perpassa, se a gente for pensar até na época das cavernas, a gente já tinha narrativas, né, complexas, que eram feitas, né, para ser observadas através da luz, né? Então, uma espécie de animação muito arcaica ainda, porém, quando a gente vai pensar em maquinários, a partir do século XIII, a gente já começa a ver maquinários e a gente já começa a ver a tecnologia de diversas áreas, assim, da física, da mecânica, atuando para que a imagem, né, em movimento, ela seja possível e seja ampla, né, tenha um público e assim vai. Então, quando a gente tira o cinema como o principal, o único, a gente começa a ver essas várias possibilidades que a arte, em todas as suas vertentes, ela trabalha, né? É muito amplo, é para muitas coisas, né? Não é só para a gente contar histórias, o que é maravilhoso e o que o cinema faz muito bem, sim, mas, né, a arte mais massiva, então por isso que as pessoas têm mais na cabeça. Agora, se a gente for pensar em outros contextos, a gente tem projeções, como a gente vai falar um pouquinho aqui, né, um pouco mais à frente, de projeções mapeadas. A gente já tem isso muito antes do cinema mesmo, né? Então, essas projeções em prédios, em grandes ambientes, isso tudo já existia antes do cinema. O que acontece é que muitas técnicas, elas não eram possíveis, não eram viáveis, então, quando o cinema chega e monta a sua grande indústria, elas ficam à parte. A cena todinha, né? E hoje elas voltam à baila porque elas ficaram novamente acessíveis. E então, é isso que a tecnologia e a ciência está trazendo novamente e está colocando outras oportunidades nesse sentido. Porque e se você for falar, né, só desse início que você coloca, se a gente pudesse, é uma infinidade de atribuições que a gente pode dizer, né? É o que eu falei, a gente separou que é a questão do videomapping, né? Que é a projeção mapeada. Para a gente falar um pouquinho mais disso, me corrija se eu estiver falando o termo errado. Mas, porque senão é muita coisa, as possibilidades são infinitas de usar a arte, assim, a tecnologia e a ciência e a arte na produção audiovisual. Hoje a gente vai falar sobre o videomapping, né? E o que é isso? Os outros, projeção mapeada é a mesma coisa, né? O nome brasileirado, sim, uma tradução. É a mesma coisa. O que é isso, então? Fala pra gente, Fernanda. Então, o videomapping, ou projeção mapeada, é uma técnica
que ela permite com que você acople vídeos a estruturas tridimensionais. Então, isso pode ser feito tanto em uma escala bem grande, né, como numa fachada de um prédio, ou até mesmo você cobrir um prédio inteiro, quanto em ambientes pequenos, ambientes internos, né? Então, dá para você fazer desde a sala da sua casa até, ou em coisas bem pequenininhas mesmo, né? Como contar uma historinha ali num cenário miniatura, quanto você fazer isso num... Claro que, né, demanda tempo, equipamento e dinheiro, né? Mas a possibilidade, ela existe. Eu vi umas, assim, coisas lindas que dá para fazer, mas quando eu vi, eu não associei a esses projetos menores mesmo. Eu só imaginei grandes produções, grandes espetáculos mesmo, na verdade, né? E então é possível também fazer, até porque isso é usado muito nas baladas, coisas com música eletrônica, não é? Eles usam isso muito para fazer. Eu vi que agora não tem só o DJ, né? Tem o VJ também, né? Que é o cara que faz a projeção dos vídeos, né? Mas quando a gente vai falar de videomapping, tem um monte de área que é envolvida nesses grandes projetos, né? Quais são as outras áreas que a gente pode dizer que participam do projeto para quando alguém quiser realizar um espetáculo com videomapping? Então, quando é um projeto pequeno, né, muitas vezes ali você vai ter uma pessoa que é um conteudista, né, e provavelmente uma outra pessoa, que pode até ser a mesma, dependendo do tamanho do projeto, Sim. E vai fazer, mas a partir do mapeamento em si, porque o mapeamento, primeiro você tem que estudar o lugar onde vai ser mapeado, estudar onde você vai colocar o projetor. Existe, na verdade, diversos workflows para esse processo. Desde alguns onde as coisas são um pouco mais próximas, as etapas são mais próximas, outros onde as etapas são um pouquinho mais alongadas, né? Então, há diversas possibilidades e vai depender muito da complexidade do projeto. Mas, se a gente for pensar num projeto grande com uma equipe, né? Aí você vai precisar, com certeza, de pessoas bem técnicas que cuidam dos equipamentos no dia da projeção, garantem a montagem, inclusive, de estruturas, né, para acoplar os equipamentos, que são muitos e são muito caros, e também de uma equipe de conteúdo. Essa equipe aí vai envolver animadores 2D, 3D, né, aí vai depender, claro, do projeto, mas geralmente você vai ter uma equipe ali, pelo menos de umas 3, 4 pessoas, ou para mais, né, e muitas vezes você vai ter um roteirista, você vai ter gente aí fica muito próximo do que a equipe de um filme. Filme mesmo, né? São lindas, né? Então é uma estrutura cara e eu vi um vídeo de um museu lá em Barcelona que os projetores são diferentes, né? Para parede, para teto, para que a interatividade, e a menina que passeava pelo museu, ela teve a oportunidade de passear pelas obras de Monet. Então, as pessoas eram retratadas e ela estava ali inserida, né, vivendo a interatividade mesmo. E aí, eu imagino que seja esse, e me corrija, por favor, se eu estiver errada, mas eu imagino que seja esse uma das principais armas que a gente tem com relação a isso, porque você promove... O que é a arte? A arte a gente quer entregar aquela experiência para quem desfruta, né? Uma foto bonita, você quer promover aquele sentimento que o fotógrafo foi lá e capturou. Um teatro, você quer que aquela expressão vocal e corporal ali toque a pessoa e ela de alguma forma seja transformada, não é? E aí, essa combinação toda desses elementos promove muito mais essa força, não é, Fernanda? Isso fica muito mais forte para mim, latente. Imagina eu entrar no museu e ver uma obra. Aí eu entro e participo disso interativamente. Sim. É que eu vejo que, assim, até mesmo no cinema, né, a gente tem o poder da experiência. Você vê um filme na sua casa, numa telinha menor,
não é tão emocionante quanto você ir no cinema e ver aquela tela e aquele som que invade, né? Agora, esse exemplo que você fala, por exemplo, né, do Museu do Monet, você vai ter uma experiência imersiva, né? Além de interativa, imersiva, você vai se sentir dentro daquele cenário, você, a partir dos seus movimentos ou de alguma coisa que, né, a tecnologia permita, você vai ver que o que você fizer ali vai ter uma interferência, né? Então, tudo isso são experiências sensíveis. E nós somos realmente muito, vamos dizer, tocados por esse tipo de experiência. Quanto mais nós somos estimulados, né? Se eu posso estimular o toque, a visão, o paladar. Então, você tá no lugar e sentir um cheiro, né? Todas essas coisas aguçam muito nossa percepção e trazem novas conexões que o nosso cérebro vai fazer e vai deixar aquela experiência cada vez mais forte, né? Então, acho que é isso, assim, o que a gente está buscando, eu creio agora, é que a tecnologia possibilita essas coisas, é a gente transformar experiências cada vez mais potentes, mais sensíveis, né, para as pessoas. E é o caminho, né? Porque tornar a experiência inesquecível, né? É isso que seja num bom roteiro, quando você vai ver num filme, ou numa experiência dessa, quando você vai ver uma exposição, quando você vai ver até mesmo os eventos, porque o videomapping, como você falou, dependendo do projeto, e ele pode ser usado em várias situações, né? Nós vimos aqui que ele é usado em campanhas publicitárias, adeptos da música eletrônica, ações promocionais e os grandes eventos das empresas, né? Sim, em peças de teatro, diversos tipos de espetáculos, shows musicais também. Existe agora uma demanda bem de mapeamento de palco, né? Existem uma demanda muito forte, assim, não só para música eletrônica, mas para outros tipos de música, para grandes eventos mesmo. E aí, quanto maior o evento, maior a estrutura de gente, né? Maior o orçamento, porque eu imagino. Quais os softwares, Fernanda, você pode falar que na maioria usados assim para trabalhar com isso? Sim. Assim, existem tanto softwares gratuitos e softwares pagos. No mercado, hoje em dia, se usa bastante um software chamado Resolume Arena, que é um software que ele se usa bastante também porque ele é multiplataforma, e o legal da história dele é que ele foi formulado por VJs. Então, é um software que são as pessoas que precisavam dele que fizeram. Né? Então, também, um outro software que é bastante, vamos dizer, concorrente dele, né, é um software chamado Modulate. Só que o Modulate, ele não é multiplataforma. Há muito tempo se pede isso, quem sabe um dia, né? Então, mas também é um software bastante utilizado, porque, principalmente há um tempo atrás, a maior parte dos VJs preferia, e aliás, de vários artistas, né, preferiam utilizar a plataforma Mac. Então, muitos dos softwares que estão voltados para isso, eles só funcionam para essa plataforma. Também existe um outro software que eu acho incrível, chamado Milumin. É muito legal a história dele, porque ele foi formulado durante um espetáculo, e isso que é muito legal, porque eles foram vendo as necessidades que precisavam e foram desenvolvendo em conjunto com as necessidades que o espetáculo pedia, né? Então, legal, uma coisa muito legal. E tem também um outro que é popular, chamado VPT, que é gratuito e multiplataforma. Tá, olha, tem uma pergunta aqui do Daniel. Vamos lá ver se a gente consegue ajudar. Daniel, é possível utilizar a tecnologia de mapeamento junto a inputs externos dos usuários em tempo real? Bom, claro que assim, né? Como eu digo, eu faço parte de um coletivo, eu sou mais da parte de direção de arte e produção de conteúdo.
Quem faz a parte mais de montagem é o meu marido, Rodrigo Rezende, mas sim, eu sei que existe essa possibilidade, porque os softwares, alguns softwares que eu conheço, esses que eu citei, né, como Modulate, Resolume, eles têm possibilidade de você colocar alguns tipos de periféricos. Então, você pode associar, por exemplo, sensores, placas, diversos tipos de equipamento que esses softwares, muitas vezes, algumas coisas os softwares conseguem por eles mesmos, porque tem entradas para diversos periféricos, e outras vezes você vai ter que passar por um outro sistema que faça essa comunicação, tá? Então, assim, eu sei que tem entrada OSC, MIDI, tem diversos tipos de entrada, mas eu não sei fazer todas. Quem faz é o Rodrigo. Quem trabalhava com isso, ó, tudo em família aí para vocês. Sim. Legal. Ter conhecido ele numa das suas pesquisas, né? Numa dos seus grupos de pesquisa, não foi? Não, na verdade, nós nos conhecemos há mais de 20 anos. Ainda era uma adolescente. Antes de entrar no técnico. Vamos lá. Nós falamos da questão da estrutura cara, né? Eu li que uma das primeiras ideários de projeção assim mapeada que a gente viu foi em 69, a Disney começou, né? Passando lá os vídeos, e eles fazem isso até hoje com cada vez mais. Acho que tudo de última geração, porque ali não tem problema de orçamento nenhum, né? E ali eles fizeram. Agora, o que é isso? É só luz? É só luz projetada no vídeo, é uma ilusão de ótica isso? O que faz com que aquela sensação que a gente tenha do prédio, por exemplo, de uma fachada de um prédio, né? Como que é? Como é que funciona tecnicamente isso? Na verdade, são técnicas combinadas, né? Tá. Então, a gente tem desde um processo de distorção da imagem, que vai acoplar, né, junto com a estrutura. Aí você vai ter por exemplo, o Resolume, ele tem um módulo para você fazer esses ajustes, que é um processo que a gente chama de warpeamento, né? Fazer o ajuste. E também, quando você vai fazer a produção dos vídeos, você vai escolher os melhores efeitos que vão combinar com aquela estrutura e vão deixar essa ilusão mais potente. Uhum. Além de tudo, o que é principal é você colocar o público no ponto de vista correto. Porque dependendo de onde você se localiza, se você está muito perto, se está muito longe, ou se você está de lado, assim como o pessoal do teatro vai sentando em cada uma das cadeiras para ver, né, a visualização que você vai ter do espetáculo, também com o videomapping você tem que fazer isso. Você tem que ver e delimitar o espaço do público para ele ter a experiência correta. E tem também a questão da iluminação do lugar, né? Toda a estrutura, né? Eu vi também o rapaz falando do problema com a iluminação, que ele não conseguiu blackout no lugar, e aí o trabalho ficou 30% do que poderia ter alcançado. Então, não é só fazer o vídeo ou mapear a estrutura ali, mesmo que seja irregular, mas é todo um estudo e um levantamento antes do local, né, para saber. Porque precisa estar blackout para as luzes fazerem um efeito, né, bonito, promover essa sensação. Então, existe assim, você vai ter que fazer alguns cálculos, por exemplo, da potência do seu projetor em relação aonde é a superfície. Às vezes, dependendo do caso, você consegue fazer uma projeção que fique bem visível, mesmo sem conseguir apagar as luzes em volta. Mas você vai ter que, assim, ser um projetor muito mais caro do que se você apagasse as luzes. Então, o grande, vamos dizer, esse é realmente o grande problema de quem trabalha com projeção. Ou você tem problemas lá na prefeitura, porque você tem que pedir para apagar a luz do poste. Sim. Ou você tem aquela tretinha básica com o iluminador, que ele fala, mas aqui o cara tem, né? Se a gente vai pensar em ambiente interno. Sim. Então, a primeira coisa, assim, que
quem vai fazer a projeção, fica amigo do iluminador, por favor, fiquem amigos dos iluminadores nos compreendam, né? Vamos dividir o protagonismo. Porém, já existe, eu já vi, por exemplo, uma projeção que eu posso dar de exemplo aqui, que não teve as luzes apagadas, foi quando teve a inauguração do Sesc Paulista. Tá. Eles conseguiram fazer, claro, eles usaram 10 projetores de 30 mil luzes. Então, cada projetor desse custa por volta de o preço de um carro popular. E aí eles fizeram a fachada do prédio e não apagaram nem as luzes internas do prédio, nem as luzes do entorno, e ficou maravilhoso. Assim, ficou muito potente, mas claro... Compensaram a questão da iluminação que não poderia. O Edu está sugerindo aqui cobrir luz de poste com papel alumínio. Não conseguiram fazer, né? Mas aí eles compensaram com a potência da luz que eles promoveram a experiência. Fala para mim, tem diferença do termo projeção holográfica? Sim, existe. É uma diferença grande, na verdade, porque a projeção holográfica, ela é uma projeção que a ideia é ela ser no ar. O videomap, ela é uma, assim, a projeção holográfica, ela precisa ser uma projeção tridimensional mesmo, 3D, né? O videomapping, ele é apenas uma projeção em uma superfície, ele tem uma superfície. Usa a tridimensionalidade do lugar, por exemplo, da fachada, do prédio, é isso? Ele explora, por isso ele dá a sensação de ser 3D. Isso, é uma ilusão, né? Mas a superfície, né? Ela pode até ser irregular, mas a superfície existe. A holografia, na verdade, o que a gente vê, ela é uma proto-holografia, a maior parte das coisas que a gente vê. Como se a gente pensa, por exemplo, no show do Tupac, no show do Cazuza, no show do Renato Russo, tudo isso é, na verdade, produzido por um efeito muito popular no teatro, que ele é bem anterior ao século XIX, mas ele foi patenteado por um engenheiro chamado John Pepper, em 1850. E esse efeito, ele é feito através da transmissão, né, e reflexão da luz por espelhos e vidros a 45 graus. Então, isso é uma técnica muito antiga do teatro. Hoje em dia, a gente tem alguns materiais que dão a ilusão de que não há nada ali, que não há uma superfície, mas é uma superfície, sim, apesar dela não ser muito visível. Então, isso é uma proto-holografia. Ela não é uma holografia. A holografia, em si, ela precisa não ter uma superfície, e aí ela tem que ter projeções por vários lados. É bem complicada. A gente vê, né? Só tem um filme, eu lembrei agora você falando, eu acho que é com o Tom Cruise que ele faz. O Homem de Ferro também faz aquelas holografias, né? Aquilo é holografia, mas ali dá, né? Para fazer isso. É pós-produção. Pós-produção. Falando desses eventos grandes aí que a gente fala de que já viu, tem o Festival Tomorrowland, né? Tem show da Beyoncé, eles usaram bastante isso. O Super Bowl também já fez isso, usa essa tecnologia para poder promover a experiência. E aí tem as Olimpíadas, que foi aqui no Rio, né? Conta alguma coisa que você sabe daí desse projeto, como é que foi? Conta pra gente. As Olimpíadas foi um projeto imenso, né? Na época que as Olimpíadas foram lançadas, né, vamos dizer assim, foi muito legal acompanhar o projeto, porque é bem na época que eu estava fazendo a tese de doutorado, e quando eu estava no meu período no exterior, eu estava em Barcelona nesse tempo, né, eu morei 1 ano lá, e justamente eu estava fazendo vários cursos nessa área, né, mais técnica, de videomap. E uma coisa muito interessante é que os grandes VJs dessa área, eles são brasileiros.
Aqui no Brasil é um dos melhores lugares para você estudar videomapping. Nossa, que legal, não sabia. Pois é. E tem uma conexão muito forte com Barcelona. Então, eu estava estudando em Barcelona, em um centro independente comandado por um brasileiro, né? Há muitos anos, que é o Telenoica. Então, quem estava lá é o Ricardo Cansado, que há muitos anos coordena. Esse é um grupo espanhol que surgiu no início dos anos 2000. E grandes parceiros dele, né, fizeram o projeto das Olimpíadas. Quem coordenou grande parte do projeto de projeção foi o VJ Espeto, que também é um VJ brasileiro muito famoso, ganhador de diversos prêmios, e ele coordenou, para você ter uma ideia, só para mapear o chão do estádio, ele coordenou 250 projetores ao mesmo tempo, para fazer um mapeamento só do chão, né? Então, veja como era complexo, era uma equipe imensa. Então, foi uma coisa bem interessante, assim, de acompanhar, meio que acompanhando na rede, né, com o relato de várias pessoas que eu conhecia, e também pela TV, né, pela mídia. E você acha que o resultado foi satisfatório? Eles alcançaram aquilo que eles tinham pensado como projeto, como estrutura e como efeito mesmo do... Assim, eu não posso falar como projeto inicial, porque eu não vi o projeto inicial dele. Mas como estrutura e como efeito, eu creio que eles atingiram sim, porque eu acho que realmente o que eles fizeram foi muito complexo, muito difícil, e que conseguir coordenar o tanto de bailarinos, performers e pessoas que atuaram ali, conseguir coordenar os tempos, né? Não foi só projeção no chão, foi projeção em diversas outras estruturas. Então, acho que eles foram sensacionais. Sim. A Mirella, não sei se você vai poder, eu não sei dizer, mas talvez a Fernanda possa. A Mirella quer saber qual o nome da pessoa que criou esse efeito de holografia no teatro. Você sabe dizer? De holografia no teatro? Então, assim, como eu disse, né? No teatro, muitas coisas se perdem no tempo. O que a gente tem é que quem patenteou, né? E aí ficou com a fama, foi o John Pepper. Ah, foi o John Pepper que tem o nome como registro, né? Mas pode ser. E o nome a gente chama de efeito de Pepper. Ah, sim. Aí, ó, efeito de Pepper. Mas só, né? Pode ser que ele tenha aprimorado e aí então avançado, mas o primórdio da ideia, de toda a estrutura, ficou registrado como se fosse dele. Fê, vamos passar um vídeo aqui, aí eu vou sair, vou deixar só você na tela e o vídeo, e aí se você quiser, eu vou pegar um primeiro, que a gente botou para mostrar uma estrutura maior, essa questão dos prédios aí, das edificações mesmo, e aí depois a gente coloca aquele seu, e aí você vai falar um pouquinho da sua exposição, daquele projeto lindo lá que vocês estão atuando agora, tá bom? Certo. Vamos lá. Espera aí. Aqui. Compartilhando. Ô, Fê, esse projeto, quando você faz um mapeamento de uma estrutura desse jeito, ele é muito individual, né? Aquele estudo topográfico, aquela estrutura desenhada, aquele projeto só serve para aquele lugar, né? Só serve para esse lugar. Só serve para aquela estrutura, seja ela irregular ou seja ela plana. Por isso que você falou, é estudado muito o local antes, porque é individual mesmo, cada projeto é um projeto.
Cada projeto é específico, tanto é que se, por exemplo, eles moverem um projetor de lugar, eles já vão ter muitas vezes que mudar o projeto, né? Então, é realmente um estudo anterior muito forte, muito complexo, claro, para estruturas complexas, né? Para estruturas um pouquinho mais fáceis, dá até para fazer na hora mesmo, dá para chegar uma hora antes de fazer, se for não sei, um cubo, alguma coisa bem fácil, assim. Então, cada projeto é muito único. Eu vi uma reportagem que, inclusive, fazia projeção na pessoa. Então, a pessoa foi ali, feita a topografia do corpo dela, e a projeção acontecia no próprio corpo dela. É a mesma coisa, né? A mesma estrutura, né? Isso. Só que não é um prédio, é uma pessoa. É uma pessoa, é isso mesmo. Então, assim, tem como fazer da mesma forma como se faz com os prédios, mas também dá até para usar alguns tipos de sensores e coisas assim, né? Alguns outros elementos de interatividade que ajudam a fazer com que, por exemplo, vamos dizer, eu projetei na minha roupa e de repente eu ando, a projeção vem junto. Existe também essa possibilidade, né? Porque eu não pensei nisso mesmo, só se a pessoa estiver parada. Ali a reportagem mostrava ela parada, mas e o movimento também pode ser que seja necessário fazer. Sim, mas existe essa possibilidade, só que é isso, né? Equipamentos um pouquinho mais complexos, porém, isso pode ser utilizado sim. Então, agora eu vou passar aquele seu que você mostrou. Se você quiser comentar alguma coisa, pode falar em cima do vídeo, não tem problema. Conta pra gente o que é esse vídeo aí. Vamos colocar aqui. Aí. Esse foi um festival chamado Mirachon, que aconteceu em uma cidade chamada Praça de Luzia. E aí nós participamos na época que estávamos em Barcelona, né? Então, aí estávamos mapeando um prédio que era um pouquinho mais simples, e com essa ideia, era uma discotecagem livre, né? Então, era uma festa de povoado. Foi maravilhoso, assim, as crianças adoraram, né? Criança, velhinha, todo mundo junto. Foi uma delícia. Eu imagino. Agora, explica para mim o que é essa exposição que você está trabalhando agora. Eu vou botar também aqui as fotos agora para a gente ver. Explica um pouquinho o que é isso, esse projeto. As imagens são lindas. Bom, pode falar. Essa exposição é uma exposição de um projeto chamado Zonas de Compensação, que ele existe lá na UESP, vamos dizer, um braço prático do nosso grupo de pesquisa chamado GIP. O Zonas de Compensação é um projeto de extensão. Então, ele já teve várias configurações, ele pressupunha principalmente workshops abertos à comunidade. Nós ainda fazemos diversos eventos com esses selos, zonas de compensação, mas o que é certo é que sempre vai ter uma exposição, né? Então, todo ano fazemos uma exposição, essa é a nossa 7ª, e por conta da pandemia, tivemos que recriar aí a nossa galeria da Unesp, né? Essa galeria fica dentro da universidade, no Instituto de Arte de São Paulo, tivemos que recriá-lo em realidade virtual. O trabalho está sendo feito a diversas mãos, né, um grupo inteiro envolvido, mas essas imagens especificamente foram produzidas pelo professor Cláudio Yutaka e também pelo professor Anderson Gonçalves, né? Então, diversas obras que estão aí, elas são obras tanto de artistas brasileiros, dos grupos de pesquisa GIP, que é da Unesp, CAT, que também é um grupo da Unesp, liderado pelo professor Milton Sogabe, e o grupo Realidades, que é um grupo da USP, liderado pela professora Silvia Lawrence. Nessa edição, a gente está inaugurando um convênio novo, que a gente abriu com a Universidade de Sevilha, também um
através de uma professora que está liderando esse contato, que é a professora Yolanda Espínola. Então, a gente tem 25 obras de artistas brasileiros nessa exposição e mais 35 obras de artistas sevilhanos, né? Além disso, a gente vai ter uma extensa programação de 2 semanas, de 12 de setembro até dia 26 de setembro, com artistas de diversas partes do mundo, né, do México, do Brasil, da Espanha, tanto de Sevilha, de Barcelona, de diversos lugares, e também vários lugares do Brasil, oferecendo oficinas, workshops e palestras. E a nossa exposição vai ser inaugurada dia 16 de setembro. E essa exposição que vai ser inaugurada, ela é virtual ainda? É nesse esquema que você falou, por conta dessa adaptação que foi necessário fazer, né? Isso, mas quando as coisas estiverem seguras, né, e nós tivermos novamente o espaço, né, da galeria disponível, nós vamos recriá-la novamente em exposição física também. Isso é muito legal, né? A gente vê que o trabalho mesmo realizado, né, né, você se dedica para uma vida de ciência mesmo, de buscar, de estudar. Não é a pandemia que vai fazer parar, não, né? A gente faz, olha só, tem aí lindo, adaptado para a realidade virtual agora, que é o que a gente pode viver, e não vai perder, até porque quando tudo voltar, vai ter o físico para poder participar, né? Sim. Fernanda, eu falei que ia ser rapidinho, ó. Muito obrigada. Olha, a Tiara está dizendo que vai ser uma edição bem diferente, mesmo. Olha, o Edu está lembrando que o professor Cláudio dá aula de efeitos especiais na pós-graduação. Olha, eu nem sabia. Olha que legal, vou conhecê-lo pessoalmente. A Cris está dizendo que você arrasa muito, e eu também acho, viu, Cris? Obrigada. Eu gostei muito de ter você. É do grupo de pesquisa, uma querida. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu aprendi muito. Para mim está sendo um privilégio mesmo poder encontrar pessoas que vão me esticar, assim, eu vou poder aprender muito. Quem sabe a gente não se encontra em projetos futuros, né? Nós não sabemos, mas muito obrigada. Eu desejo muito sucesso para você nessa sua exposição, nos próximos projetos que você for tocar. Declaro mesmo sucesso. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, Lília. Muito obrigada a todos que assistiram e que vão assistir, não sei, depois. Fico muito feliz de levar esse papo aqui e podem me convidar. E com certeza topo sempre projetos futuros. Projeto é comigo mesmo, eu adoro. Ah, eu vi. Quando você terminar outro projeto, você liga para mim e fala, Lilian, tem um outro projeto sobre o audiovisual para contar e a gente volta para cá. Quem estava aqui com a gente agora ao vivo também, muito obrigada. Se você conhece alguém que vai gostar desse assunto, indica que o link vai ficar lá no feed aqui da página do Super Cinema, para as pessoas poderem conhecer e entender um pouquinho mais, aprender com a Fernanda. E segunda que vem a gente vai falar sobre websérie com a Sônia Rodrigues. Ela é simplesmente da linhagem de Nelson Rodrigues. Então, a semana que vem também o assunto vai ser bem legal, Fernanda. Vamos ganhar. Então, tá jóia. Uma boa noite para vocês. Até segunda-feira. Obrigada, Fê. Beijo. Tchau.